Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professor Tiago Cordeiro, disciplina de informática. Estou aqui para te ajudar, para te ensinar, fazer com que você entenda essa disciplina e consiga gabaritar no teu concurso, beleza? Nessa videoaula de hoje a gente vai começar a conversar sobre o sistema operacional Windows, tá? E para iniciar esse conteúdo a gente vai trazer para você tudo aquilo referente às características desse sistema operacional, tá certo? Primeiro de tudo, eu preciso te dizer que o sistema operacional Windows ele foi desenvolvido, ele foi criado pela Microsoft, tá certo? Então, a empresa que detém os direitos autorais do sistema operacional Windows, que desenvolveu esse sistema, foi a Microsoft, tá? Outra coisa, um detalhe importante que eu tenho que trazer para você aqui, o sistema operacional, eu vou dizer aqui para vocês o SO, tá? Ele é um software, tá certo? Então, ele é um programa de computador, tá bom? Quando eu digo que ele é um programa, quando eu digo que ele é um software, significa que ele é um programa de computador. É a parte lógica, a parte inteligente da máquina, tá bom? E esse sistema operacional, o software, ele se encaixa na categoria de software básico. Então, o sistema operacional Windows está encaixado na categoria de software básico. Porque tem outros, tá certo? Existe o software utilitário, existe o software aplicativo. Mas o sistema operacional Windows, ele está dentro da categoria de software básico. Professor, como assim básico? Básico não é porque ele é simplão, não é porque ele é simples. Pelo contrário, o sistema operacional é um conjunto de programas bastante complexo, tá certo? E exatamente aí é que está essa característica dele ser básico. Porque é o seguinte, ele é básico porque ele serve de plataforma, ele serve de base para que a máquina funcione. Então, assim, a gente vai dizer que ele é um software básico porque ele é essencial para a máquina, tá certo? Sem o sistema operacional, a máquina não serve para nada. Então, o sistema operacional, ele dá vida ao computador. Por isso que ele se encaixa na categoria de software básico, tá certo? Então, vamos lá. Passar adiante, vamos para mais características. A gente pode dizer que ele é grande parte, ele utiliza o sistema operacional Windows, utiliza interface gráfica. Professor, pelo amor de Deus, o que é que significa você dizer que ele utiliza interface gráfica, que ele utiliza GUI? Eu só não sei o que é isso, vou te explicar, presta atenção. Olha só, você consegue trabalhar no Windows, você trabalha ou não trabalha no Windows de forma prática? Você acha o sistema operacional Windows prático? Por exemplo, se você quer abrir um arquivo, você vai lá e dá 2 cliques em cima do arquivo. Se você quer abrir uma pasta, você vai lá naquela pasta específica e dá 2 cliques na pasta. Antigamente não funcionava assim. Os sistemas operacionais antigos, eles só funcionavam com comandos textuais. Aquela velha tela preta, você abre uma tela preta e se você quiser criar uma pasta, você digita um comando específico para criar uma pasta. Se você quiser abrir um arquivo, você digita na tela preta um comando específico para você abrir um arquivo. Então, essa possibilidade de trabalhar com praticidade, de trabalhar com elementos gráficos, de trabalhar com ícones, essa possibilidade de se trabalhar com ícones, de se trabalhar com janelas, a essa possibilidade a gente vai dar o nome de GUI, interface gráfica do usuário, tá certo? Então, quando você encontrar esse termo na tua prova, que o sistema operacional Windows utiliza GUI, significa que você trabalha com praticidade, que você trabalha abrindo janelas de forma rápida, de forma prática, que você trabalha com ícones, tá? Que é tudo muito prático, muito visual, tá bom? Diferente de um sistema operacional que trabalha com comandos. O sistema operacional, quando ele trabalha apenas naquela tela preta com comandos, a esse sistema a gente vai dar o nome de sistema que utiliza o quê? Comandos textuais. Quando a gente diz que um sistema operacional utiliza interface gráfica, significa que ele trabalha com ícones e com janelas. Tá bom? Tranquilo? Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos adiante. Multiusuário. Exatamente. Essa opção de ser multiusuário significa que você tem a opção de ter várias pessoas utilizando o mesmo sistema operacional. Então você tem um computador na sua casa, ao qual você consegue, por exemplo, criar um usuário para você, um usuário para sua mãe, um usuário para o seu pai, um usuário para sua irmã, um usuário para seu filho, um usuário para sua filha e por aí vai. Várias pessoas acessando o mesmo sistema operacional. Tranquilo? Então,
você tem essa possibilidade de ter várias pessoas utilizando o mesmo sistema. Isso significa que ele é multi-usuário. Tranquilo? Vamos adiante. Versões de 32 bits e 64 bits. Olha só, isso aqui é uma aula um pouco mais voltada para o assunto de hardware, mas eu vou te explicar para te dar uma clareada para que você entenda melhor o que é que significa isso. Eu te falei que o sistema operacional é um software que ele dá vida para a máquina, que ele controla a máquina. Então, o principal intuito do sistema operacional é controlar a máquina, tá? Então, supõe que aqui você tem o seu processador, supõe que aqui é a tua CPU, tá certo? Aqui é a tua CPU. Aqui você tem a sua memória RAM, tá bom? Você tem a sua memória RAM e você tem aqui a sua placa-mãe. Logicamente, esses dois componentes, CPU e memória RAM, estão conversando entre eles o tempo todo. E aí tem algum componente aqui interligando esses dois componentes, a CPU e a memória RAM, tá? E aí vem aqui mais embaixo, a gente vai fazer o HD, ó. Tem o seu HD aqui, e é aqui que o seu sistema operacional está instalado. Então, o sistema operacional não é ele que dá vida à máquina, então ele dá funcionamento a todos esses dispositivos, ele controla todos esses dispositivos, controla a memória RAM, controla a CPU, tá bom? Então, é ele que vai levar as informações para a memória RAM, é ele que vai levar as informações para dentro da CPU para serem processadas, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que o sistema operacional ele é 32 bits, sabe o que é que isso significa? Significa que, ó, olha só, quando eu digo que ele é 32 bits, isso significa que ele vai trazer aqui para dentro da CPU, cada vez que ela fizer um ciclo para processar informações, toda vez que ela der um giro lá, para poder buscar informações e processar essas informações, a cada ciclo desse, ela vai receber 32 zeros e uns, tá certo? Então é isso, quando eu digo que o sistema operacional ele é 32 bits, significa que a cada ciclo que a CPU faz para buscar os dados, para buscar os bits para serem processados, ela consegue recolher 32 bits, tá certo? Agora, quando eu digo que o sistema operacional ele é 64 bits, significa então que a cada ciclo que a CPU faz aqui, para buscar os bits, para buscar os dados para ser processados, ao invés de 32, ele está levando 64 bits para serem processados. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, qual é o que você acha que vai trabalhar com maior frequência, que vai trabalhar com maior quantidade de bits e com mais agilidade? Eu disse 64 bits, tá certo? Porque o seu processador a cada ciclo vai levar 64 zeros e uns, tá bom? Então vamos adiante, vamos seguindo outra característica do sistema operacional multitarefa pré-emptiva. Professor, pelo amor de Deus, o que é multitarefa pré-emptiva? Olha só, vamos por partes. Vamos primeiro pegar o conceito de multitarefa. O que é que significa ser, então, multitarefa? É a possibilidade, por exemplo, de você abrir o seu navegador e abrir, por exemplo, uma planilha do Excel. Você pode ou não pode abrir 2 arquivos, ou 2 programas, ou 2 softwares ao mesmo tempo? Você pode, você tem essa possibilidade. Você pode, inclusive, abrir muito mais do que isso. Você consegue abrir um navegador, uma planilha, um documento de texto, uma música que você bota para escutar, tá? Então, você consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo no teu sistema operacional. Diferente, por exemplo, de algumas Smart TVs, que você só consegue abrir uma aplicação por vez. Ou você abre, por exemplo, um Netflix, ou você abre o SSPTV. Porque quando você abre um, fecha o outro. Você não consegue trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. Então, o sistema operacional Windows, no teu computador, ele tem essa funcionalidade de ser multitarefa. E o que é que significa ser multitarefa? Abrir várias aplicações, várias atividades, vários arquivos, várias pastas ao mesmo tempo. Tá? Professor, beleza, eu entendi o que é multitarefa. Mas o que é ser multitarefa pré-emptivo? É que essas várias tarefas, essas várias aplicações que você abriu ao mesmo tempo, na realidade, elas estão trabalhando com o critério de prioridades. Então, quando eu digo que ele utiliza multitarefa pré-emptivo, significa que ele está trabalhando com prioridades. Ah, beleza, você está abrindo várias tarefas ao mesmo tempo, mas eu vou definir qual é a sua prioridade naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor que você abriu um navegador, que você abriu uma planilha do Excel. Naquele momento você está trabalhando na planilha do Excel, então
esse trabalho que você está fazendo na planilha do Excel, a CPU, o seu processador, ele está dando prioridade, ele está trabalhando com preempção, porque ele está dando prioridade àquele arquivo que você está trabalhando no momento. Tá? Então, isso é a possibilidade de ser multitarefa por preempção ou multitarefa preemptivo. Tá? É trabalhar com prioridades. A CPU ela vai distinguir um limite de tempo para cada tarefa que está sendo executada. Tranquilo? Vamos adiante, vamos aqui. Esses conceitos iniciais que a gente vai tratar aqui agora, é que eu quero que você entenda, porque uma aula ou outra eu vou conversar. Unidade C, unidade D, a pasta tal, arquivo tal. E eu quero trazer os conceitos de cada um para que você fique safo, fique esperto na hora que a gente estiver até mesmo resolvendo as questões, que pode encontrar essas nomenclaturas nas questões de prova, tá bom? Então vamos lá. Unidades. Professor, o que é que significa então uma unidade no sistema operacional Windows? Uma unidade no sistema operacional Windows é um local. Tá? Professor, um local, exatamente, um local para armazenar de forma permanente. Então, por exemplo, se você quer armazenar algum arquivo, se você quer armazenar algum programa, se você quer armazenar qualquer coisa, qualquer informação no seu computador, essas informações, esses arquivos, essas pastas, esses programas, eles vão estar armazenados em unidades. Então, as unidades elas vão servir para armazenar de forma o quê? De forma permanente. Então, por exemplo, a gente vai encontrar várias unidades e o sistema operacional Windows, ele diferencia essas unidades por letras, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele tem unidades A, 2 pontos, ele tem unidades B, 2 pontos, ele tem unidades C, 2 pontos, D, 2 pontos e por aí vai, tá? Essas unidades, como por exemplo aqui a C, 2 pontos, a unidade C, ela está reservada para guardar o quê? Tudo que tem no seu HD ou no SSD, que são dispositivos de armazenamento permanente, tá bom? Então, por exemplo, se você for lá no seu computador, no local este computador, eu trouxe aqui uma imagenzinha, ó. Aqui no meu disco local C, olha só a unidade C aqui, ó. No meu disco local C, essa unidade aqui dentro dessa unidade C, eu estou tratando do meu HD. Então, todas as informações que estão guardadas dentro do meu HD, tudo que está no meu HD está aí dentro dessa unidade C, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo, ó. Aqui na unidade D, a unidade D aqui no meu caso, no meu notebook, ficou o meu pendrive. Então, o pendrive é ou não é um local para armazenar, para guardar informações permanentes? É sim, tá? Então, o Windows ele vai distinguir essas unidades por letras, tá? Professor, mas no slide anterior você falou de unidades A e B. Eu nunca vi essas unidades no meu computador. Certo? Você pode nunca ter visto, porque essas unidades, unidade A e B, elas foram criadas lá nos sistemas operacionais Windows mais antigos e elas eram exclusivas para drives de disquete, tá? Drives de disquete. Então, quando você inseria um disquete no seu computador, ele reservava a unidade A ou B para guardar essas informações nos drives de disquete, tranquilo? E aí da unidade D em diante, é variado. O sistema operacional ele não adotou um dispositivo específico. Em alguns computadores, por exemplo, vocês viram aqui, ó, no meu computador aqui, a unidade D está reservada para o pendrive. Mas tem alguns computadores que a unidade D em alguns computadores ela fica para CDs ou DVDs, tá certo? E por aí vai, é variado, não tem um padrão. Mas o que eu posso te garantir é que o padrão é A e B para disquete, os finados disquete, né, que hoje nem existe mais, e a unidade C para HD e SSD, tá bom? Professor, mas o que é uma pasta? Uma pasta ela funciona, pessoal, como se fosse uma gaveta. Uma gaveta. Um compartimento lógico. Uma pasta é um compartimento lógico e ela serve para guardar os seus arquivos de forma organizada. Então, por exemplo, você criou um arquivo de texto e aí você vai criar uma pasta dizendo assim, arquivos de texto. Então, todos os seus arquivos de texto vão ficar dentro dessa gaveta, dentro desse compartimento lógico,
para guardar especificamente arquivos de texto. Então, para você dar uma arrumada, para você dar uma organizada no teu computador, para não ficar aquele negócio poluído, você pode criar pastas, compartimentos lógicos, para guardar os seus arquivos. Professor, e o que são arquivos? Arquivos, pessoal, são blocos de informações. Blocos de informações. Essas informações elas estão agrupadas no mesmo sentido, no mesmo intuito. Como, por exemplo, se você juntar informações de texto, informações textuais, e salvar, por exemplo, num programa padrão de texto, como, por exemplo, no Word, você criou o quê? Você criou um arquivo de texto. Você juntou um bloco de informações de texto. Então, você criou um arquivo de texto. Tá certo? Então, arquivos são blocos de informações agrupadas. Tranquilo? Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Vamos passando aqui adiante. Nomes de arquivos e pastas. Olha o que eu quero que você entenda. Olha o que eu quero que você entenda. Do Windows 95, as versões do Windows mais antigas, lá do Windows 95, até as versões mais atuais, anteriores ao Windows 10, tá certo? Anteriores ao Windows 10, por exemplo, Windows 8.1. Até aqui, você tinha um limite de 260 caracteres para nomes de arquivos. Então, o nome do seu arquivo e o caminho que ele está salvo não poderia exceder a capacidade de 260 caracteres. O Windows 10 ele trouxe uma novidade, certo? O Windows 10 por padrão, então vamos anotar aqui, ó, Windows 10 por padrão, vamos dizer que por padrão, ele também adotou essa capacidade de 260, tá certo? Mas, vamos botar isso aqui, ó, mas a gente pode modificar, mas ele cabe, vamos dizer assim, ó, que ele cabe uma exceção. Então, vamos dizer que cabe exceção para isso daí. Como assim, professor? Cabe exceção? Se você mexer nos recursos de registro do sistema operacional do Windows 10, você tem a possibilidade de excluir esse limite de 260 caracteres. Tá bom? Então, o Windows 10 ele trouxe essa novidade. Se você conseguir mexer nos registros do sistema operacional Windows 10, ele vai simplesmente excluir essa capacidade máxima de caracteres para nomes de arquivos e pastas, tá certo? Vamos adiante. Objetos com o mesmo nome na mesma pasta. Então, por exemplo, ó, vamos supor que... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos supor que você criou uma pasta chamada Downloads. Certo? E aí, dentro dessa pasta Downloads, você criou um arquivo chamado casa.txt. Você criou um arquivo chamado casa.txt. Você pode, dentro dessa mesma pasta Downloads, colocar um outro arquivo chamado casa.txt. Você não pode. Dentro do mesmo compartimento lógico, não pode existir dois arquivos com o mesmo nome, tá bom? Dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta não pode, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma característica específica do Windows. A gente vai dizer que ele não é case sensitivo, tá? O que é que significa isso? Exatamente isso que eu fiz com você aqui agora. Então, por exemplo, o que é que significa professor dizer que o sistema operacional é case sensitivo? Significa que quando ele não é case sensitivo, ele não entende o que, professor? Ele não entende a diferença de maiúsculas e minúsculas. Então, o sistema operacional Windows, ele não vai saber diferenciar. Ah, professor, eu criei uma pasta chamada documentos. E dentro dela, eu criei um arquivo lá, ó, bola, todo maiúsculo, bola.txt. E um outro arquivo, professor, todo minúsculo, ó, bola.txt.
isso é diferente, né, não, professor? Para o Windows não vai ser diferente. Para o Windows vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ele não é case sensitive. Ele não entende a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, para ele, ele vai considerar que esses dois arquivos aqui são o mesmo, tá bom? Extensão. Extensão, pessoal, o que eu tenho que te dizer é, por exemplo, um arquivo chamado simulado.docx. Simulado.docx. Tudo que vem após esse ponto, tudo que vem após esse ponto, a gente vai chamar de extensão, tá certo? E eu quero que você leve para a sua prova que extensão em nome de arquivo não é obrigatório. Não é obrigatório, tá certo? Extensão na tua prova não é obrigatório, tá? Nem todos os arquivos necessitam ter uma extensão. Mas eles têm extensão para quê, professor? Não entendo para que eles têm uma extensão. A extensão ela serve como um sobrenome do arquivo. Ela serve, então, como um sobrenome do arquivo, mas ela não é obrigatória. Ela vai servir como sobrenome, tranquilo? Então, lembra disso. Não é obrigatória a extensão, mas ela vai servir como sobrenome. Para quê, professor? Por exemplo, se você abrir um arquivo, se você encontrar um arquivo chamado, que lá no final tem uma extensão chamada docx, significa que esse arquivo ele foi gerado, ele foi criado pelo Word. Então a extensão nada mais é uma forma de identificar qual foi o programa que criou aquele arquivo, tá certo? Qual foi o programa que criou e qual foi o programa que vai ter que abrir aquele arquivo, tá certo? Então é para isso que a extensão ela é válida no sistema operacional Windows. Agora lembre que não é obrigatório, tá certo? Caracteres proibidos, eu vou puxar contigo aqui para baixo, ó, que nome de arquivo, nome de pasta não pode ter barras, as 3 barras, tá certo? Não pode ter barras, não pode ter 2 pontos, não pode ter interrogação, não pode ter aspas e não pode ter maior e menor. Tá? Então, é o seguinte, olha só, se você criar um arquivo e colocar de repente lá no nome do arquivo uma interrogação, não vai ser possível. O sistema operacional Windows vai dizer que não é possível nomear o arquivo com esse caractere, tá? Da mesma forma com maior, com menor, com as barras, tá? Com as aspas, com 2 pontos. Nenhum desses caracteres aqui, eles são permitidos em nomes de arquivos ou pastas. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não desista dos seus sonhos. Foco e força. Vamos lá, vamos conseguir.